E aí, pessoal? Mergulhando de cabeça no mundo do açúcar, hein? Aquela vontade louca de doce depois do almoço. Pois é, hoje a gente vai desvendar os mistérios desse ingrediente que tá em tudo. É verdade, a gente consome açúcar sem nem perceber às vezes. Entender o que ele faz com a gente é super importante para fazer escolhas mais conscientes, né? Exato. E a gente tem muita coisa para analisar hoje, viu? Artigos científicos, pesquisas da Unicamp, tudo para a gente entender a diferença entre o açúcar natural dos alimentos e o açúcar refinado. Qual deles é o vilão? Ou será que os dois são? Opa, essa é a pergunta de R$ 1 milhão e a resposta, como você já deve imaginar, não é tão simples assim. Mas calma, a gente desvenda esse mistério juntinhos. Beleza. Então vamos começar entendendo como o açúcar funciona no nosso corpo, né? Qual o papel dele na nossa energia, metabolismo, essas coisas. Mandou bem. O açúcar, ou melhor, a glicose, é a principal fonte de energia para o nosso corpo, sabia? É tipo o combustível que faz a gente funcionar. Tipo, a gasolina do carro. Sem ela a gente fica parado no meio da estrada. Isso. A glicose é essencial para o cérebro, os músculos, para tudo. E ela vem dos carboidratos que a gente come, tipo pão, arroz, batata, frutas. Mas aí, todo carboidrato vira glicose. Exatamente, nosso corpo é incrível, ele quebra os carboidratos em moléculas menores, como a glicose que vai para o sangue e é distribuída para as células. E aí que a mágica acontece. Essa é mágica, conta mais, conta mais. Dentro das células, a glicose vira combustível para gerar energia. É complexo, mas basicamente a glicose reage com oxigênio e libera energia, gás carbônico e água. É essa energia que permite a gente pensar, se mexer, respirar, viver. Caramba, a glicose é tipo a estrela do nosso corpo. E a gente nem dava bola pra ela. Mas me diz uma coisa, se a glicose é tão importante, por que a gente fala tanto mal do açúcar? Ótima pergunta. Aí entra a diferença entre o açúcar natural dos alimentos e o açúcar refinado. O açúcar natural, tipo da fruta, faz parte de um pacote completo, digamos assim. Ele vem com fibras, vitaminas, minerais, tudo que ajuda o nosso corpo a processá-lo de forma mais lenta e gradual. Então o açúcar da fruta não causa aqueles picos de glicose no sangue que a gente tanto ouve falar. Exatamente. As fibras da fruta ajudam a regular a absorção da frutose, o açúcar natural da fruta, evitam esses picos. Já o açúcar refinado, aquele branquinho que a gente usa no café, é processado, né? Ele vem da cana ou da beterraba e passa por um monte de processos para tirar as impurezas. E qual o problema disso? Se ele é mais puro, não devia ser melhor. Aí que tá. Quando tiram as impurezas, tiram também as fibras, as vitaminas e os minerais. O resultado é um produto super concentrado em sacarose. Ele é absorvido rapidinho pelo corpo e aí causa os picos de glicose no sangue. Entendi. Esses picos de glicose são os grandes vilões, né? Mas por que eles são tão ruins assim? Quando a gente come muito açúcar refinado, o pâncreas precisa trabalhar dobrado para produzir insulina, que regula o açúcar no sangue. Com o tempo, o excesso de insulina pode causar resistência à insulina e aí aumenta o risco de diabetes tipo 2 e outras doenças. É como se o nosso pâncreas ficasse cansado de tanto trabalhar para controlar a glicose, né? E a gente aqui enchendo ele de trabalho com açúcar refinado. Exatamente. E a pesquisa da Unicamp que a gente comentou mostra isso. Eles analisaram o impacto do açúcar na população brasileira e os resultados são de assustar. Sério, me conta mais sobre isso. Descobriram que o consumo de açúcar no Brasil aumentou muito nas últimas décadas, acompanhando a industrialização e a oferta de produtos processados, sabe? E esse aumento está ligado ao aumento da obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. Caramba, parece que o açúcar refinado é um problemão, hein? Mas e o açúcar natural, tipo frutas, mel, essas coisas, a gente pode comer à vontade. O açúcar natural faz parte de um conjunto, como eu disse, e com moderação não é problema. Mas tudo em excesso faz mal, né? Então, bom senso, né? Frutas são saudáveis, mas comer 1 quilo de manga de uma vez não rola. Com certeza. O segredo é ter uma alimentação equilibrada, com bastante variedade. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras. E maneirar no açúcar refinado, né? Doces, refrigerantes, sucos de caixinha. Essa turma a gente coloca na geladeira. Exatamente. E ler os rótulos dos alimentos. Às vezes a gente consome açúcar sem saber porque ele está escondido em produtos que nem imaginamos. Ficam aqueles molhos prontos, Não. iogurtes com sabor, borrinhas de cereal. Parecem saudáveis, mas na verdade, cheio de açúcar. Pois é. É preciso ficar de olho nos ingredientes. O açúcar pode ter vários nomes. Xarope de milho, dextrose, maltose. Nossa, um verdadeiro jogo de detetive. Acho que o importante é a gente ter consciência do que coloca no prato, né? Com certeza, a gente precisa se ligar nos nossos hábitos, entender os efeitos dos alimentos no nosso corpo e fazer escolhas mais saudáveis. E aí, o que você acha de a gente dar uma pausa para respirar e digerir tudo isso? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente fala sobre detox de açúcar, mitos e verdades e dicas para ter uma relação mais saudável com esse ingrediente polêmico. Combinado, voltamos já já. E aí, vamos continuar nossa aventura pelo mundo do açúcar? A gente deixou algumas perguntas no ar antes da pausa. É verdade. A gente estava falando dos perigos do açúcar refinado e fiquei pensando, e os outros tipos de açúcar?
frutose, lactose. Eles também são vilões. Boa pergunta. Nem todo açúcar é igual. A frutose, por exemplo, é o açúcar natural das frutas, né? E faz parte de uma dieta equilibrada quando a gente consome ela junto com as fibras, vitaminas e minerais da fruta. Não posso continuar devorando minhas frutas favoritas, ufa. Calma lá. Frutas são importantes para uma alimentação saudável, mas o ideal é consumir com moderação, tá? Tudo em excesso pode prejudicar nosso corpo. Importante. Sucos de fruta, mesmo os naturais, concentram muito açúcar e perdem as fibras. Melhor comer a fruta inteira. Entendi. Nada de exageros. E a lactose, o açúcar do leite, ela entra em qual categoria? A lactose também é um açúcar natural presente no leite e seus derivados. Ela é digerida pela enzima lactose que a gente tem no intestino. Algumas pessoas têm deficiência dessa enzima e causam intolerância à lactose, mas para quem não tem esse problema, o leite e seus derivados são fontes importantes de cálcio e outros nutrientes. Legal! Então, até agora, aprendemos que o açúcar natural, das frutas e do leite, faz parte de uma dieta equilibrada. O problema mesmo é o açúcar refinado, aquele que a gente adiciona no café, nos doces. Certo. Isso. O açúcar refinado é o grande vilão. Ele está ligado ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Falando em vilões, a gente estava comentando antes do intervalo sobre a pesquisa da Unicamp, que mostrou um aumento assustador no consumo de açúcar no Brasil. Você pode falar mais sobre os resultados? Claro. A pesquisa da Unicamp, publicada numa revista científica super importante, analisou dados de mais de 150 mil brasileiros durante 15 anos. E sabe o que eles descobriram? O consumo de açúcar refinado aumentou mais de 30% nesse tempo. E isso acompanhando o aumento da oferta de produtos industrializados. Nossa, e qual foi o impacto disso na saúde da população? Os resultados foram preocupantes. A pesquisa mostrou uma ligação forte entre o aumento do consumo de açúcar e o aumento da obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares também. E o mais preocupante é que essa tendência de aumento no consumo de açúcar continua, principalmente entre crianças e adolescentes. Que loucura. A gente precisa repensar nossa relação com o açúcar refinado urgentemente. Com certeza. E essa mudança começa cedo, ensinando as crianças a terem hábitos alimentares mais saudáveis. Afinal, a gente colhe na vida adulta os resultados dos hábitos que a gente cria na infância. Verdade. É mais fácil prevenir do que remediar. Mas é se a gente já exagerou no açúcar. Ainda dá tempo de reverter os danos. Nunca é tarde para mudar. Nosso corpo é incrível, ele se recupera quando a gente se cuida. Reduzir o consumo de açúcar, comer mais alimentos naturais, praticar exercícios e ter acompanhamento médico são medidas que podem ajudar a reverter os danos do excesso de açúcar e melhorar a saúde. Que bom saber disso. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando a gente corta o açúcar de vez? Tipo, fazer um detox. O detox de açúcar tem se tornado bem popular, né? Basicamente é eliminar por um tempo todos os alimentos com açúcar adicionado. Doces, refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos, tudo. E quais são os benefícios? Muita gente sente mais disposição, melhora no humor, no sono, além de perder peso, claro. E a ciência tem mostrado que reduzir o açúcar pode trazer vários benefícios para a saúde, como reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes e até alguns tipos de câncer. Parece ótimo. Mas e os efeitos colaterais? Tem gente que fala que sente dor de cabeça, fica irritado, cansado nos primeiros dias sem açúcar. É verdade. Algumas pessoas sentem sintomas porque o corpo está se adaptando à falta do açúcar. É como se estivesse procurando o açúcar que estava acostumado a receber e de repente não tem mais. Mas, calma, esses sintomas passam em poucos dias. É como um processo de desintoxicação, né? O corpo se livrando da dependência do açúcar. Exato. É importante lembrar que durante o detox a gente precisa manter uma alimentação rica em nutrientes, frutas, legumes, verduras, proteínas, para evitar deficiências e garantir que o corpo funcione bem. E depois do detox, como a gente faz para não voltar aos velhos hábitos? Como comer doce sem exagerar. O ideal é não voltar a comer açúcar como antes. O detox pode ser um começo para uma mudança de estilo de vida. A gente pode continuar evitando os ultraprocessados, cheios de açúcar e escolher alimentos mais naturais. E, claro, lembrar da moderação. Entendi. O detox é como um reset no nosso sistema, mas a gente precisa continuar se cuidando. Exatamente. Essa mudança de hábitos é importante para a gente ter uma vida mais longa, saudável e feliz. Ninguém merece ficar doente por causa de um docinho. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa saga açucarada. Já desvendamos os mistérios do açúcar, os perigos do excesso. Até a pesquisa da Unicamp a gente já viu. Mas agora, como colocar em prática tudo o que a gente aprendeu? Vamos lá. A gente estava falando do detox de açúcar, né? Muita gente curiosa sobre isso, mas também tem muitas dúvidas. A gente vai desmistificar tudo e dar dicas para você fazer um detox de açúcar tranquilo e eficaz. Beleza. Antes de falar do detox, queria entender o que rola no nosso corpo quando a gente corta o açúcar de vez. Tipo, é um choque. A gente sente alguma coisa. Ah, sente sim. Principalmente quem está acostumado com muito açúcar. É como se o corpo esperasse o açúcar e, de repente, cacoldo como esse. Pode dar dor de cabeça, cansaço, irritação. Você tem dificuldade de concentração. Caramba, parece que o corpo vicia no açúcar mesmo, né?
Pois é, o açúcar refinado dá energia rápida, mas também estimula a produção de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Aí quando corta, de repente, o corpo sente falta da recompensa e reage com esses sintomas. Tipo, terminar um namoro com açúcar. E ele não aceitou fora. Boa. Mas olha, esses sintomas passam rápido, tá? Em poucos dias. Aí o corpo se adapta e você começa a se sentir bem melhor. Nossa, Que bom. mas quanto tempo dura esse detox? Tem um prazo? Não tem um prazo fixo, depende da pessoa, dos objetivos, do estilo de vida. Tem gente que faz uma semana, outros um mês. O importante é você se sentir bem. E para ter sucesso no detox, qual é a dica de ouro? Planejamento. Antes de começar, faça uma lista dos alimentos proibidos. Doces, refrigerantes, sucos de caixinha, bolos, biscoitos, pão branco, molhos prontos, tudo que tiver açúcar. Nossa, a lista é grande, vou ter que mudar tudo. Calma, no começo parece difícil, mas você se acostuma e descobre coisas novas. E para te ajudar, tenha sempre opções saudáveis em casa. Frutas, legumes, verduras, castanhas, sementes e iogurte natural. Eles te dão saciedade e energia sem precisar de açúcar. E frutas a gente pode comer à vontade no detox. Elas têm açúcar natural, né? As frutas são ótimas no detox. Ricas em vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes também. Mas, como a gente já falou, com moderação, elas têm frutose. Então nada de exageros, É. certo, Cunha? E se bater aquela vontade de doçanha, tem algum truque? Nessas horas, aposte em frutas frescas ou secas, tipo tâmaras, damascos, uvas passas, elas são doces naturalmente. Chás de ervas, como camomila e erva doce, também ajudam. Ótimas ideias. Vou tentar. E depois do detox, como a gente faz para não voltar aos velhos hábitos? O segredo é não voltar a comer açúcar como antes. O detox é um começo para uma mudança de vida. Continue lendo os rótulos, evitando ultraprocessados, priorizando comida de verdade. E lembre-se, equilíbrio e moderação. É isso aí. O detox dá um reset no nosso sistema, mas a gente tem que continuar se cuidando. Afinal, a gente quer uma vida mais doce e saudável de verdade, né? Com certeza, ter uma vida mais doce não é só comer açúcar, é ter uma vida leve, com prazer, com consciência. Concordo. E acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para você que acompanhou a gente nessa jornada pelo mundo do açúcar. Informação, consciência e moderação. E lembrem-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos fazem uma grande diferença na nossa saúde. Que tal começar hoje a ter uma relação mais equilibrada com o açúcar? Valeu pela companhia, pessoal. Até o próximo Deep Dive.